Antes de discorrermos sobre esta palavra e o conselho que por ela Deus nos há de enviar, nós precisamos entender 3 características únicas do nosso Deus, bem peculiares ao Senhor, que somente Ele tem, e detém consigo o Senhor, é onipresente, onisciente, é onipotente o nosso adversário. Procura de todas as maneiras se aproximar, para, se possível, for escolhido, enganar até os escolhidos de Deus, através das características e virtudes que Deus tem. Mas isso é impossível, porque Deus é onipotente. Esse onipotente, ele pode tudo e esse tudo. É além do que nós imaginamos. A nossa mente vai até onde alcançamos e conhecemos. Porém, o poder de Deus vai além daquilo que existe. Quando Deus encontrou o vazio do universo, no início de todas as coisas, Ele criou o que existe, os firmamentos através do nada, só pelo poder da palavra criadora. Esse poder é o onipotente poder de Deus que cria do nada aquilo, que nunca, como ele mesmo disse para Jó, quando Jó na sua prova disse, quem dera eu fosse um príncipe, me cingiria e falaria com ele e ele me ouviria. E Deus, aparecendo para Jó, disse a ele, cinja-te como homem, pois tu és homem que eu quero perguntar-lhe algumas coisas, aonde tu estavas quando eu esquadrinhei a terra e fiz as coisas que existem. Onde você estava, ele criou tudo do nada, não. Houve conselheiro para ele, onipotente, onisciente, ele é conhecedor de tudo, sabe? Os nossos pensamentos, sabe o que queremos, o que precisamos, conhece o nosso amanhã. Ele não tem nada que se possa dele esconder. O próprio salmista disse, se eu fizer a minha cama na profundeza das águas, ali ele está. Se eu fizer, no Seol também estará. A sua ciência ultrapassa a nossa condição de imaginar. Mas ele sabe tudo. Esse saber tudo é tão maravilhoso, porque aqui estamos num grupo de irmãos e irmãs, que para nós pode ser muitos, porque nos faltaria a capacidade humana e intelectual para saber a vida e a necessidade de cada um. Ele sabe o que cada um precisa, o que estamos agora pensando, não só nós, mas a universalidade de pessoas crentes e não cristãos, e não a multidão que está através desse sistema assistindo este culto. Ele sabe a vida de cada um no mesmo tempo. Isso nossa mente não consegue alcançar. Glória a Jesus. Glória a Ele. Ele é onipresente. Ele está em toda parte, no mesmo momento, no mesmo instante. Aqui temos o irmão da Suíça. Tem um irmão aqui da Espanha. O Senhor está aqui com vocês. Está lá, com a vossa família. Está aqui conosco. Está onde estamos. Esses irmãos assistindo essas irmãs, ele está em toda a face da terra, no mesmo momento. A presença dele está o nosso inimigo. Tem poderes malignos, mas não é onipotente. Não pode tudo. Ele conhece muito, inclusive, da palavra, porque quando ele tentou a Cristo, ele usou a palavra contra o Senhor. Mas ele não sabe tudo. E ele está em muitos lugares ao mesmo tempo, mas não em todos, porque ele não é onipresente. Ele não está agora dentro do teu coração, porque nele Deus entrou glória ao nome de Jesus. E essa condição de onipresente nos confunde muitas vezes quando vemos esta palavra que hoje Deus nos envia, Deus dizendo a Moisés, mandarei o meu anjo, porém a minha presença não irá com vocês. Essa presença que ele falava não é a presença do onipresente Senhor, porque enquanto onipresente ele está em todos os lugares ao mesmo tempo, mas é a manifestação da sua presença. Uma coisa é estar, outra coisa é senti-lo. Quando Moisés foi ao monte falar com Deus e se demorava, o povo não teve a paciência de esperar, que é uma característica humana, a falta de paciência de esperar, e chegaram para Arão e disseram, Moisés, este Moisés, diz a palavra se referido desta forma, este homem Moisés não volta, não sabemos o que aconteceu com ele, então faça-nos alguma coisa para nós adorarmos.
E forçaram tanto Arão que ele disse: Tira de vocês os pendentes das vossas orelhas, dos vossos pescoços, e vamos fazer aqui um bezerro de ouro. E fizeram com uma ferramenta, fizeram o bezerro, e puseram a adorar aquele bezerro. Deus estava ali. Vendo tudo isso, tanto é verdade que quando Moisés estava no Monte Horebe falando com Deus, e Deus escrevendo os seus mandamentos com a sua própria escrita, Deus falou para Moisés: Desce, que o povo que você tirou do Egito se corrompeu, desce lá. E Moisés, descendo, quando se aproximava, Josué estava com ele, e ouviu danças, músicas, sons altos e festivos, e disse para Moisés: Esta música é música de guerra. Terá algum vitorioso no meio do povo? Moisés, sabendo do que acontecia, disse: Não é guerra, não é vitória. O povo se corrompeu, primeiro criou a idolatria, e depois da idolatria vem, irmãos, a imoralidade. E as práticas carnais é uma consequência natural do caminho que o inimigo se vale para derrubar o povo de Deus. E chegando ali, Moisés percebeu o que aconteceu, quebrou as tábuas na decepção que ele teve, e anunciou ao povo onde eles estavam para ter feito aquilo, e logo se declararam a Moisés a sua miséria e o seu pecado. E chegou este momento em que Deus disse para Moisés: Vai, enviarei o meu anjo, vou tirar estes povos da terra por vocês, vou abençoar vocês. Deus não negou a promessa dele. Deus não negou limpar a terra para que o povo alcançasse o que buscava, mas Deus disse que a sua presença não iria um anjo no seu lugar. Anjos são ministros de Deus, e quem não quer ver um anjo ou receber um anjo, quem não quer ser abençoado e tirar do seu caminho os amorreus, os heteus, que são os homens, que estavam pelo caminho aonde o povo passaria. Não era tudo de bom. Era maravilhoso ser abençoado, não ter inimigo para lutar, ter um anjo de Deus. Ao seu lado tudo estava bom, mas Moisés percebeu: Senhor, sem a tua presença de nada isso valerá. E é este o conselho desta tarde. O povo está se valendo das bênçãos, porque Deus prometeu abençoar este povo, mas está esquecendo da presença de Deus. Você está vivendo mais das bênçãos do que daquele que te abençoa. Glória ao Senhor. Mas a minha vida vai bem. Vai. Porque Deus prometeu abençoar ele. Vai cumprir o que ele falou. Aleluia, mas aonde está Deus na tua vida sem Deus? Nós somos apenas humanos, que temos o sucesso material muitas vezes e alcançamos os nossos desejos, mas sem Deus a nossa alma perece. E Moisés percebeu aquilo e orou amargamente diante de Deus. E o que ele fez? Montou a tenda. Congregação fora do arraial pequeno. Arraial estava contaminado com a idolatria e ele queria comunhão para orar. E hoje Deus nos ensina por esta palavra. A primeira coisa que Moisés disse ao povo é isto: Dá-me aquilo que vocês têm como pendentes de ouro e tudo. Isso que vocês têm como adornos, os atavios, e tirai do vosso corpo. Não que ele estava lhe condenando, e não vamos entrar neste assunto agora sobre o que o povo usava enquanto enfeite, mas foi através daquela prática que fizeram o bezerro. Ele queria o povo limpo das origens que deram à idolatria que criaram. E quantas vezes alguém tem na sua vida idolatria e pensa que idolatria são apenas ídolos criados por homens em determinadas religiões. Muitas vezes você está com uma idolatria chamada dinheiroa, outra chamada vaidade, a outra chamada razão, a outra chamada orgulho, pretensão, grandeza. E hoje o Senhor repreende a idolatria no meio do povo. Aleluia! Estás disposto a despir-se das idolatrias que o inimigo vem criando na terra. Temos as datas de idolatria, como agorano, próximo sábado. Há uma data de idolatria da qual nós não participamos, mas isso tudo é visível, e aquela que está oculta e escondida, porque Cristo voltará. E nós, no século presente, falar que Cristo voltará está se tornando cada vez mais difícil. Por quê? A ciência está aumentando, está cumprindo a palavra, o amor de muito está se esfriando.
o amor verdadeiro, fraterno cristão, não só pela irmã do seu lado, nem pelo irmão do seu lado, mas o amor a Deusa, Cristo, a graça ao Evangelho, a salvação, a vida eterna, aquilo que é muito maior do que o que alcançamos através da nossa vida e do nosso trabalho. Se você trabalhar caro, irmão, Deus prosperará o seu trabalho. Mas aonde está Deus na sua vida? Bendito seja o nome santo do Senhor por esta palavra o Senhor nos desperta aqui hoje. Veja o que Moisés, ele falava com Deus na tenda e ouvia a voz de Deus. Diz aqui num ponto da palavra que Deus falava com ele aos seus ouvidos como um amigo. Fala com outro. Tinha a oportunidade de falar com Deus. E ele com ousadia teve a ousadia em dizer para Deus que é o Criador. E se basta a si próprio, não precisando de nós, ele teve a ousadia em dizer para Deus: mas este é o teu povo, este povo é o que tu prometeste desde Abraão, Isaque e Jacó abençoar. E agora tu os abandonará. O que os egípcios vão dizer que tiraste o teu povo de lá para os matar no deserto. Esta é uma obra do Senhor. Olha, o homem falando com Deus, ele tinha a aproximação com Deus de tal modo que ele ali cumpriu o que o próprio Deus lhe ensinou. Quando te perguntarem quem te mandou, diga: eu sou, me mandou, sou eu. Ou seja, tu és homem, eu sou Deus, mas Deus em você, você com Deus, se formamos numa só comunhão. Estamos ligados ao Criador, irmão. A presença de Deus hoje está sendo oferecida na terra, glória ao nome santo do Senhor. Quando Moisés viu que o povo se corrompeu e se vendeu à idolatria, ele apregoou isto aqui ao povo: os que são de Deus, os que temem a Deus, os que estão comigo, venham até mim. E foi ali um número de homens valentes, para os quais lhe deu uma ordem: colocai a vossa espada, a vossa coxa eide pelas casas, e matai o teu irmão e o teu amigo que eram os idólatras, para que fosse dizimado aquela prática. Mas os meus venham comigo, e Deus manda esta palavra hoje para a terra, para essa irmandade. Para quem está ouvindo, a vaidade está crescendo, o pecado está crescendo, a frieza está chegando, o crente moderno está mudando as coisas e achando que tudo vai bem. A idolatria está entrando no coração do povo. Não só a idolatria religiosa, mas a idolatria humana própria, interna. Está entrando dentro de si mesmo e o homem vai se corrompendo. Mas esta palavra vem e diz: aos que estão com Cristo, venham cá na comunhão desta palavra. Glória ao nome santo do Senhor. O Senhor tem uma proposta para vocês: sair do arraial que está contaminado e entrar numa comunhão pura diante de Deus, para falar com Ele face a face. Glória ao nome santo do Senhor. Se você está dentro desta palavra, te diz Deus, nesta tarde, a presença de Deus, não a onipresença, a onipresença. Ele está em toda parte. Ele está vendo todas as coisas, mas a presença de Deus manifestada no coração, irmã, não é a presença de Deus na terra pela onipresença do seu poder, mas é a presença de Deus no teu coração pelo poder da sua glória, em nome de Jesus Cristo. O Filho de Deus a quem tu crestese, o tem como pastor da tua alma, e que nada te deixará faltar ainda, que passando pelo vale da sombra da morte, tu não temes a morte porque crê. Nele receba esta presença em você. Agora glória ao nome do Senhor. Irmãos, irmãs, e amigos e amigas, e convidados que estão aqui, estão online, ouvindo esta palavra, deixa a presença de Deus manifestar no teu coração, no conselho desta palavra. E você vai destruir todos os desígnios malignos do teu caminho. Ame quem te abençoa, do que a bênção que você recebe, mais de quem te dá a vida, do que a vida que você tem. Porque a vida que você e eu temos é passageira, e como um vapor se desvanece. Mas aquele que nos dá esta vida tem a vida eterna para nos oferecer, e é para lá que vamos na pátria que nos espera. Mas para chegar lá, precisamos sentir Deus, não apenas conformar de que Ele é onipresente. E quantos lugares que estão indo, irmãos,
e irmãs, e não sentem o Senhor e se conformam em não sentir. O Senhor, o povo estava no arraial, Moisés estava na tenda do lado de fora, que eram amigos e próximos dele, olhavam e viam a nuvem descendo sobre o que estava. Moisés fazendo, que era uma consagração a Deus, e viam, e ele deixou bem claro, quem quiser ir que venha, iam lá orar, sentir Deus, provar Deus e ver que Deus se manifestava. E Deus hoje desperta esse povo na terra. Estão reclamando de pandemia, estão reclamando de enfermidade, estão reclamando de vírus de vacina e se confundem e conflitam com tantos problemas dessa enfermidade. Mas não se vê ninguém reclamando de um vírus espiritual que está matando o cristão. De um vírus espiritual que está tirando as famílias, da oração que está tirando muitos servos de Deus, de uma consagração e aproximação com Deus. E o Senhor diz, a tenda está montada, o santuário está aberto, quem é de Cristo venha. Glória ao nome do Senhor, perceba a nuvem descendo sobre você. Perceba Deus visitando a sua casa agora, irmãos. Muita comunhão aqui agora, porque Deus nesta palavra aconselha os que estão ouvindo o culto online. Você não está aqui presente, mas dá uma espiada pela sua tenda. Deus vai agora te visitar aí na sua casa. Glória ao nome do Senhor. Deus está neste lugar, irmão, não 4 paredes, mas nesse ambiente espiritual que nós formamos pela comunhão com Cristo, e você sente a presença de Deus. Outro fala novas línguas, outro sente a virtude. Isso é Deus se manifestando isso. É Deus fazendo o nosso coração sentir. Não é só falar. Deus está em todo lugar. Basta a si próprio. Não, Deus está em todo lugar, mas eu sinto Ele aqui no meu coração. Glória ao nome do Senhor. E assim sentindo-a, Deus nesta tarde chore amargamente e diga, Senhor, eu não quero sair daqui sem a Tua presença. Glória ao nome do Senhor. Aleluia! O que é isso que você está sentindo? Não é a presença de Deus se manifestando. Bendito seja o Criador. Que Deus nos desperte nesta tarde a nós e aos que estão ouvindo e aos servos que fazem parte também de uma missão maravilhosa em anunciar o Evangelho, que cada um não se conforme, aleluia, em somente conhecer a história da palavra. O povo conhecia Moisés e não souberam esperar, e pela falta de paciência se corromperam. Aleluia! E Arão, que era o homem que estava à frente do povo, deu ouvido ao clamor do povo e esqueceu da promessa de Deus. Esqueceram dos milagres, esqueceram da nuvem, me esqueceram da tocha de fogo à noite. Esqueceram do que Deus fez no mar, esqueceu do que Deus mandava no deserto e foi se corromper. Mas hoje, por esta palavra, não se corrompa. Servo de Deus, ouça esta palavra. Não se conforme em entrar diante do povo de Deus e não oferecer um pão, uma água e não oferecer Deus no coração do povo. Bendito seja o Criador. Povo de Deus, não se conforme em entrar no santuário e não ver nada se não está vendo nada. É porque a presença de Deus está faltando. Temos que buscar a presença de Deus aonde está faltando. Vamos buscar, irmão, vamos buscar, irmã, vamos pedir a presença de Deus. Glória ao nome do Senhor. Sem sinais o povo se corrompe sem sinais. O povo se corrompe, mas quando Deus se manifesta, o povo agrega e o povo chama, vem aqui, nós vimos um sinal, vem aqui, nós vimos uma obra. Deus fez um milagre, Deus foi esse com a promessa, com evidência de línguas. Deus me derramou a virtude no meu coração. Aquela criança manifestou, aquele jovem deixou tudo que estava no mundo, porque Deus visitou ele, a presença de Deus foi grande no seu coração. Glória ao nome santo do Senhor. Como Moisés disse ao povo, deixai todos os vossos atavios e venha o Senhor. Assim diz para todos nós, veja o que está em nós, que nós usamos para afastar Deus. E aquilo que for necessário, tire de você, tire de mim, tire de cada um de nós, para que Deus se aproxime novamente sobre cada um de nós.
Glória ao nome do Senhor. O que Moisés pediu, quero ver a tua glória. Quero ver Moisés. Nenhum homem que me ver a minha face viverá. Mas eu vou te permitir ver. Quando eu passar por ti, atrás daquela rocha, colocarei a minha mão depois. De passar tirarei, e tu me verás pelas costas. Mas a glória de Deus ele percebeu, chegando, passando por ele, e nunca mais será esquecido. Essa história, glória, a Jesus, sem nenhuma alegoria, à época que nós estamos vivendo. Irmãos, nós estamos no final de ano e há costumes no meio da sociedade. Final de ano é um período que vai se encerrar, é um novo período que vai começar. Deus não precisa disso para fazer obras. Nós humanos, usamos o calendário para marcar metas, para marcar objetivos, para marcar períodos. Vai terminar um ano, o ano que vem, eu vou fazer aquilo, vou fazer aquele outro. Deus não. Aonde está o Senhor é eterno. O tempo foi coisa criada para homem e mulher. Deus está acima disto. Aonde Deus está é eterno. Não existe noite. O seu esplendor é eterno. Mas Salomão escreveu: abaixo do sol há um tempo para todas as coisas. Por isso nós temos dia e noite, dias, meses e anos, marcamos períodos. Deus não. Deus é eterno quando ele fala: vou fazer uma obra. Independe de calendário, depende do seu querer. E o Senhor faz conforme a sua vontade. Nós vivemos a ansiedade que vivemos, porque temos calendários correndo e os dias parecem que estão fugindo das nossas mãos. Mas o Senhor fala: eu vou fazer quando? Na minha vontade, no meu tempo, no meu querer, e nós não sabemos esperar, mas o Senhor, por esta palavra e por sua bondade, ele nos diz na nossa linguagem: não por Deus, não pelo infinito da sua misericórdia e nem pela eternidade da sua vida e da nossa proposta de salvação, mas pela nossa necessidade, é que Deus diz. Agora, na nossa linguagem, o ano está terminando, e é comum na sociedade dizer feliz. Ano novo. Olha que você comece um ano bom. Os homens se renovam nesse período. Com as energias, parece que voltam parece que o ano é uma razão de crer que vai tudo dar certo. E o Senhor diz para você, se você entender que o teu dia é Cristo, é um dia eterno, o Senhor te diz aqui um bom princípio de um dia novo, aleluia. Um dia eterno que começa hoje. Por esta palavra tivemos, nessa semana, a virada de estação e começou a primavera aqui no nosso país, no hemisfério que nós vivemos. E a primavera é marcada pela chegada das flores dos jardins floridos, os passarinhos, cantando uma estação de alegria. Deus manda esta palavra para nós, um conselho de Deus. Se ao homem as estações mudam e até a natureza confirma a chegada de um novo tempo. Por esta palavra, rogue a presença de Deus e o tempo vai mudar na sua vida. Glória. Jesus, glória a Jesus. Se você tiver Cristo como a rocha, e fundamento e firmamento da tua fé em Cristo, você vai ver a presença de Deus, passando como Deus passou na rocha, e Moisés viu ele passando com as suas mãos abençoadora. O Senhor te diz: coloca Cristo na tua frente, e a mão de Deus estará lá para te abençoar, e te ajudar, e te socorrer, e te guardar. Glória ao nome de Jesus Cristo. Chegamos até aqui porque Deus nos guardou, amados e amadas. Irmãs não tiveram o mesmo momento, porque Deus requereu para si irmãos e irmãs que nós amávamos, que já não estão mais conosco aqui, mas quando a presença de Deus se manifesta, até o luto se torna mais suave, porque sabemos que não perdemos. Apenas tivemos um tempo de espera. E quem foi, se pudesse dizer, diria: te espero lá na frente. E nós responderíamos até breve: não podemos falar, mas a palavra fala pelo justo que já dormem. Eles já viram o ozono, qual aguardam a volta de Cristo, como o povo se desesperou e caiu.
Não caias tu, os que foram dormem, os que estamos vivos aqui. Não se desespere, Cristo voltará. Mas antes que ele volta, vem esta palavra, dizendo antes que Cristo se manifeste em nuvens de glória. A presença de Deus no nosso meio tem que ser abundante. A tua oração tem que ser mais fervorosa. A tua crença tem que ser mais fundamentada. A tua fé tem que ser mais verdadeira. A linguagem na tua boca tem que ser mais viva e eficaz. O crer na palavra tem que ser puro e verdadeiro, senão o Senhor manda a palavra e você não prova dela e diz: da onde veio, porque veio e será que foi comigo? Mas se você crer, agora diz: o Senhor receba a presença de Deus na tua vida. Glória ao nome do Senhor. Receba uma estação nova nos teus tempos de inverno. Intermináveis, receba Deus visitando a tua casa agora e dizendo para você: se o mal foi armador na tua família, eu monto a tua tenda fora do arraial e lá me encontro com você. Glória ao nome do Senhor, se para isso você precisa de alguma coisa nova. O Senhor diz para este povo que está ouvindo este conselho: põe-te numa comunhão agora pura com Deus, numa comunhão perfeita, e o Senhor fará com você como fez com aquele povo. Teus olhos podem não ver, mas o teu coração sinta esta nuvem descendo sobre você, sobre aquele que crê, sobre aquele que espera, sobre aquele que tem Cristo como a sua razão de viver, como o seu pastor verdadeiro, como aquele que o faz guiar por caminhos retos. Glória ao nome do Senhor Jesus. Se algum mal está vindo no seu caminho e a tentação é forte e a idolatria está quase querendo te derrubar, como Moisés se levantou naquele dia, e muitos foram mortos para que a contaminação não prosperasse. Diz o Senhor: ele quebra o arco do forte, ele apaga a força do fogo, mas ao justo não haverá prejuízo. Glória a Jesus, glória a Jesus, glória. Aleluia. Por mais que você diga e se sinta o menor entre todos, por mais que você diga e se sinta sem dignidade e merecimento da misericórdia de Deus, o que você faz aqui ou aí ouvindo, este culto que você faz aqui, é porque a tua alma sabe que Deus é a fonte da misericórdia. Porque por nós, quantas vezes chegamos e falamos: não vou nem orar mais, não dá Deus, não vai me ouvir. Mas aqui está a resposta para esta multidão, principalmente para os fracos, principalmente para aqueles que se sentem sem força para dar um passo, principalmente para você, a resposta: essa aqui. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Me compadecerei de quem me compadecerou. Seja, não está escrito aqui: vou ter misericórdia de quem aquele irmão autorizar. Vou ter misericórdia de quem aquela irmã disser que eu posso. Vou ter misericórdia de quem aquela reunião aprovar. Não. Eu vou ter de quem eu quiser ter, assim a palavra. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Compadecerei de quem eu quiser compadecer. Por mais que você esteja hoje fraco ou fraca, ouvindo esta palavra, consegue no teu coração clamar pela presença de Deus e dizer, como Deus está nos ensinando: Senhor, eu não tenho nada para te oferecer, só tenho perdão para te pedir, mas por misericórdia diante desta palavra, visita a minha alma. O Senhor diz para você aqui: terei misericórdia de você, me compadeci da sua oração. Deus resolvendo no céu olhar para nós com misericórdia e dizer: povo Deus, meu povo eu, vou ter misericórdia de vocês. Glória ao Senhor. Como que fará Deus para provar esta misericórdia? Só tem um jeito. Você está vendo Deus aqui, não tem como está vendo Deus aí. Não tem como Deus deu na oração. Aqui hoje poderá ser que alguém esteja dirigindo o seu caminhão com um celularzinho ligado, ou no seu veículo, ou até no automarte, ou nas montanhas, ou num hospital, num leito-quarto cheio de gente, ali o radinho, o celular ligadinho ali baixinho ouvindo e as lágrimas correndo. E o Senhor fala, famílias reunidas, sentadas ali no sofazinho, umas cadeirinhas numa varanda, ouvindo esta palavra e meditando.
Tudo que Deus fez com Moisés, e o Senhor chega por ela e diz: vou compadecer do meu povo, do meu povo. Por esta tarde, por esse conselho, a palavra é esta: se você por ela chegar ao Senhor como chegou Moisés, e dizendo: Senhor, sem a tua presença, eu não quero dar um passo, teu anjo é bem-vindo às bênçãos. Eu quero abraçá-las, tirar os meus inimigos. É muito bom, mas ficar sem sentir o Senhor, eu não quero. Esse é o teu propósito, esta é a tua vontade de verdade. Glória a Jesus. Muitos serão abençoados, mas não terão Deus na sua vida, com a sua presença gloriosa preenchendo a sua alma, e com todas as riquezas desta terra. Não terão satisfação de viver e desejarão muitas vezes a morte, porque a vida não lhes traz prazer. Mas você, tendo ou não riqueza terrena, se abraçar esta palavra, te diz o Senhor, preencherá Deus o vazio da alma humana, e você sairás daqui sentindo Deus no teu coração. Glória ao nome de Jesus. Então, irmão e prezada irmã, que a presença de Deus nos visite neste momento de glória, e por esta presença, olha aqui, irmão, Deus inclinando do céu, a sua presença sobre um coração, uma alma, uma família, um conjunto de irmãos, um conjunto de amigos, de jovens que estão juntos, ouvindo esta palavra. Sabe lá se o Senhor não vem com a sua virtude sagrada, excela uma alma, com a promessa, com evidência de novas línguas, e visita um enfermo e diz: enfermidade, sai para lá, é momento de a presença de Deus se manifestar e não deixar resquício do que é carnal. Sabe lá se Deus não pode, claro, que Ele pode, se Deus não quer fazer isso agora. Ele disse que o povo era obstinado e que não ia. Mas quando Moisés disse: Senhor é o teu povo, e Egito vai se escandalizar com a tua decisão, ele disse: farei conforme você pediu. E o Senhor te diz: a vida está acabando como teu prazer e judiando de você pelo tempo prolongado da sua prova. Mas chore agora nesta oração e diga: Senhor, não fui eu que te escolhi, tu me escolheu, eu sou teu, por favor, me socorga. Glória a Jesus, esta presença que você está sentindo. Agora vai entrar neste culto online, vai visitar as famílias na terra. O Senhor se compadece do povo que está ouvindo. Compadecerá de quem Ele compadecer, terá misericórdia de quem Ele tiver misericórdia. E hoje a palavra vem com misericórdia, povo de Deus. Busque a presença de Deus na oração, no clamor, na estrada, na vida, no trabalho, na sua casa. Há de ser que a glória de Deus se manifestará e fará esta tarde inesquecível na sua vida. Glória ao Nomede. Jesus, olha para esta palavra, nela tem a libertação da tua alma. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Até algum sentimento de angústia, de desespero, de tristeza, não encontrará lugar diante desta palavra. Famílias que estão ouvindo esta palavra, agora ajoelhem pertinhos um do outro e sintam o que estamos sentindo. Agora aqui Deus está neste lugar, não nesta parede, não neste prédio, mas nesses corações que vivam e pulsam dentro de gente que chora, que tem dor, que tem sentimentos, que tem desejos, que tem petições, que tem orações, que estão aos eu ver esquecidas, mas não estão esquecidas, estão no memorial de Deus. E hoje, Deus diz para você, como falou para Moisés: volta, volta, Ele tem obra na tua vida, crê tu nesta palavra. Glória ao nome do Senhor. Moisés já foi, Josué também. Mas o que Deus falou para Josué, Ele diz para nós agora: coma e beba desta palavra, porque muito longa é a tua jornada. Entrasse nesse culto dizendo: Senhor, eu não suporto mais o Senhor. Disse: suporta sim, a minha presença te consolará, e como Deus te trouxe até aqui, te levará até o fim dos seus dias, dando glória, dando aleluia. Quando te faltar força, Ele te visita. Quando te faltar virtude, Ele derrama sobre você a sua presença. Quando te faltar coragem, esta glória te tomará, como agora está tomando esta irmandade aqui.
Glória ao nome santo do Senhor. Tenha fé, coragem, e leva Deus no teu coração com ele. Tu não cairás. Glória ao Senhor é a palavra que Deus manda aqui. Hoje, irmão santo é o Senhor por sua presença estar aqui. Está sentindo, irmã? Está sentindo, irmão? Então agora na oração, no hino, aí na tua casa, ao orar, ao cantar, não perca a oportunidade. O povo olhava, tinha uns que ficava só dentro do arraial, mas tinha outros que não aguentavam, não aguentavam ficar só olhando a nuvem. Está descendo ali, olha só, a nuvem está descendo. Vamos lá, vamos novamente, vamos orar com Moisés. Vamos, imagine que coisa mais linda, prazerosa. Ora, que eles chegavam ali e iam participar daquela oração. Irmão, irmão, que está aí ouvindo, irmã, vem. Vamos orar junto agora, vamos orar nesta comunhão. Ah, mas eu estou tão longe daquele culto. Não tem problema. Tempo e distância é coisa de homem. Quem te convida é Deus. Vem para a comunhão e você fará parte de tudo que Deus está fazendo aqui. Glória ao nome do Senhor. Crê na presença de Deus, na nuvem que vai ser colocada aqui agora, aí na tua casa. Irmã, aleluia, uma estação nova vem surgindo na nossa vida, uma mudança de estação espiritual. O tempo de cantar. Chega naquele dia, cantavam e dançavam com a imoralidade. Mas hoje você cantará e saltará com o prazer na graça de Jesus Cristo, o vivente Filho de Deus. Cante, cante, porque é o Senhor que te visita e põe na sua boca um cântico novo de alegria. Glória ao nome do Senhor, Deus seja louvado.